Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 52, que diz: Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Bom, meus amados, estamos aqui diante do discurso de Estevão, que viria a ser o primeiro mártir cristão, seu discurso perante o Sinédrio, em que ele estava sendo acusado de blasfêmia. Como nós vimos, ele narra toda a história de Israel e mostra que, na verdade, a história de Israel, em que ele se achava o suprassumo da santidade, o povo mais santo da terra, pelo contrário. O que eles faziam era sempre resistir à mensagem de Deus. A sempre ir contra, sempre lutar contra a obediência. A tal ponto, como chega agora nesse ápice do discurso de Estevão, em que a coisa realmente engrossa, em que ele, em vez de se defender, ele começa a acusar os seus acusadores, mostrando que quem estava sob juízo, sob julgamento, não era ele, Estevão, eram os líderes e sacerdotes. Então, isso é muito impressionante, queridos. As pessoas ficam julgando, achando que se colocando na cadeira de juiz e julgando o que está acontecendo. Quando elas fazem isso, elas que se tornam rés, elas que estão sob juízo e sob julgamento. Eu vejo isso constantemente. Às vezes, a palavra de Deus está sendo ministrada, em vez de a pessoa abrir o coração, buscar aprender aquilo, claro, examinando, claro, filtrando, como deve ser feito sempre. Mas ela está ali para julgar se aquela mensagem foi do agrado dela. E não se a mensagem é palavra de Deus. Uma coisa é examinar se aquela mensagem é das Escrituras, é conforme o caráter de Deus, é baseado no fundamento e na fé de Cristo, dos apóstolos. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa analisar e julgar. Não, essa mensagem hoje não foi muito boa para mim. Sabe, eu estava querendo uma mensagem do estilo tal, do estilo esse outro. Eu queria uma mensagem hoje assim. Hoje eu queria uma mensagem sobre o tema tal. Ou seja, a pessoa não quer a palavra de Deus, quer uma palavra dela. Ela não quer ouvir o que Deus tem para falar. Ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Que é o que o apóstolo Paulo disse expressamente, que no fim dos tempos o que ocorreria. Se eu for perguntar, você acha que estamos no fim dos tempos? Todo cristão vai dizer, claro, nós estamos no fim dos tempos, Jesus vai voltar a qualquer momento. Só que se esquecem disso. Bom, se é o fim dos tempos, o que o apóstolo Paulo diz sobre o fim dos tempos? No fim dos tempos, as pessoas abandonarão a sã doutrina e ajuntarão mestres e doutores para si, como tendo coceira nos ouvidos, querendo que falem o que lhes apraz. Buscando mestres e doutores que falam segundo a sua concupiscência. É o que tem acontecido. Pessoas não querem ouvir o que Deus tem para dizer. Faça uma sequência de pregações sobre as bem-aventuranças, sobre os frutos do Espírito. A igreja vai perder membros. Por quê? Porque não é isso que as pessoas querem ouvir. Elas querem ouvir o que elas querem ouvir, não o que Deus tem a dizer. Não a mensagem central do Evangelho. Ninguém quer saber disso. Isso pessoas ditas cristãs. Só que quando elas se colocam como juízes e legisladores sobre o que vem de Deus, elas que estão sob juízo e sob julgamento. Então é Estevão que inverte. Fala, olha, vocês que estão em juízo, é vocês que estão com problemas e não eu. Os vossos pais mataram os profetas. Qual profeta não foi morto pelos pais de vocês? É interessante como às vezes as pessoas, por desconhecerem as escrituras, perguntam, poxa, mas por que os judeus mataram Jesus se Jesus era uma pessoa boa, trazia mensagens de amor, curava as pessoas, ressuscitava as pessoas? Irmãos, justamente por causa disso. Ora, todo profeta, todo homem santo, homem de Deus, era morto por eles.
Seria estranho se não tivessem matado Jesus. Se não tivessem matado Jesus, aí sim a gente deveria se perguntar: poxa, por que os judeus não mataram Jesus? E essa que é a pergunta. Porque se cerraram Isaías ao meio, se jogavam Jeremias no poço e deixavam ele lá dentro do poço morrendo de fome e de sede, pegando chuva e com lama, se aprisionavam, torturavam, decepavam, iam contra Elias, iam contra Eliseu, todos os profetas eram perseguidos, irmãos. Então, estranho seria se não perseguissem Jesus. Porque a mensagem de Deus, queridos, ela vem para transformar. E transformar é mexer com coisa que está ali arraigada, e muitas e tantas vezes com o pecado humano, com a maldade humana. Que o homem, o ser humano, está lá abraçado com aquilo e vem a palavra de Deus. Profeta não é para adivinhar a CPF da pessoa ou dizer, olha, mês que vem você vai receber um dinheiro. Não os profetas das Escrituras. Isso aí, os profetas que faziam isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são chamados de falsos profetas, que tinham em abundância, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É só ler, irmãos. Não precisa ficar com a minha opinião. Leia. Falsos profetas. Eram assim que eram chamados. E os profetas de Deus profetizavam o quê? Profetizavam, olha, se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos. Parem de fazer isso. Parem de blasfemar contra Deus. Parem de ignorar a palavra de Deus. Parem de ficar vivendo a vida de vocês de uma maneira torpe e não buscando crescer em Deus, em ouvir a sua palavra. Essa é a mensagem de todos os profetas e de Jesus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Olha, basta ver que mataram logo que antes de Jesus mataram quem? Mataram João Batista, cortando a sua cabeça. Então, como diz o Novo Testamento, quem quer ser piedoso nessa terra vai ter perseguição. Ele vai ser perseguido, porque vai falar verdades que a pessoa não quer ouvir. Mas, o que Jesus nos disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, os piedosos, os que estão no mundo para brilhar a sua luz, vão incomodar os olhos dos que estão acostumados com as trevas, queridos. Então, que nós, ainda assim, venhamos a brilhar essa luz. Devemos ter essa autoridade de brilhar a luz de Cristo, de ser como Ele, de viver uma vida correta para fazer as pessoas repensarem os seus caminhos. E como nós vimos aqui, se os judeus mataram os mensageiros, os que anunciavam, prediziam a vinda do justo, como não matariam o justo? E como não matariam os que viriam depois do justo para falar sobre ele? Então aqui Estevão vira o jogo e diz, vocês são como os pais de vocês, que mataram os profetas. E agora mataram o Messias que os profetas, todos eles anunciaram, e agora querem matar também os servos do Messias, como eu. Então é triste, queridos, é triste que isso ocorra. E nós precisamos ter esse coração de querer ouvir a palavra de Deus. Quando um servo dele, quando um ministro do Evangelho, um profeta, anuncia para nós a palavra de Deus, não coisas tópicas, não bobeirinhas da vida, a palavra de Deus, que a gente se converta, queridos. Que a gente se permita ao arrependimento, que a gente busque a palavra de Deus, em vez de julgar a palavra, em vez de reclamar, não, que a gente diz, não, se é isso que Deus queria dizer, e pensar o que eu preciso aprender nisso, o que eu posso crescer nisso, o que eu devo crescer nisso, e se arrependa, porque muitas vezes está aí a chave da nossa salvação, da nosso crescimento espiritual.
Como ouviu a história de uma certa vez, um evangelista chegou numa cidade, foi convidado para pregar, e nessa igreja, era uma igreja histórica, igreja muito famosa, onde tinham filhos dos grandes teólogos de épocas anteriores, John Wesley, Lutero, os filhos e netos deles estavam ali naquela igreja. E naquele dia estavam vindo muitas pessoas que não eram cristãs para ouvir a mensagem. E o pastor pediu então para as pessoas que já eram da igreja darem lugar para os visitantes. Só que todo mundo deu lugar, só que uma pessoa sentada lá na frente não dava o lugar. Não dava o lugar, até que o pastor pediu, olha, você, por favor, será que você poderia se levantar? O evangelista, né, pedindo, será que você poderia se levantar, dar lugar a um visitante? E ele não se levantava, não se levantava, e o pastor falou, olha, você está, ele, por mais que o pastor apontasse, o evangelista apontasse para aquele senhor, falou, olha, eu estou te pedindo para levantar, por favor, se levante, porque hoje haverá salvação, hoje pessoas aceitarão Jesus. Ele não se levantava. Aí aquele homem, cheio do Espírito Santo, ele falou, olha, você está podre de orgulho. Você está podre de orgulho, podre. Aí aquele homem começou a ficar, todo mundo cochichando e tudo, ele ficou muito envergonhado, acabou se levantando e indo embora da igreja. Problema, aquela pessoa era um dos maiores ricos da cidade, sustentava a igreja inteira com o dízimo dele. Eita, olha o problema que acabou gerando tudo isso. Só que no dia seguinte, aquele irmãozinho estava na porta da igreja, convidando as pessoas, servindo as pessoas na porta, ajudando as pessoas a entrarem. E ele depois contou, pediu de púlpito perdão a toda a igreja, dizendo, olha, eu fui para minha casa revoltado, irado com o que falaram de mim, só que cada passo que eu dava, aquela frase não saía da minha cabeça, podre de orgulho. Um passo era podre, o outro passo era de orgulho. Um passo era podre, o outro passo de orgulho. Foi deitar, não conseguiu dormir a noite inteira, porque aquela frase ficou latejando na mente dele. Você está podre de orgulho, podre de orgulho, podre de orgulho. E é verdade. E ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e pediu perdão à igreja. O que está acontecendo aqui nesse julgamento entre Estevão e o Sinédrio estava podre de orgulho. Como os antepassados haviam matado os profetas, como eles, Sinédrio, haviam condenado Jesus à morte. E agora estavam diante de Estevão, querendo condená-lo à morte. Estevão diz, vocês estão podres de orgulho. Irmãos, que em nós, eu e você, nós não venhamos permitir que nenhum de nós venhamos nos encher de podridão, estarmos podres de orgulho. Porque é isso que impede o arrependimento. É isso que impede que a gente se converta dos maus caminhos. Aonde dói é onde você precisa ser transformado. Então, ouça a palavra de Deus. Permita que ela te limpe a cada dia. Que você seja totalmente liberto de todo orgulho, porque livre do orgulho você vai ter a humildade para aprender, para crescer e para estar cada vez mais cheio da presença de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.